Excelências, 70 anos volvidos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 40 anos depois da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, este início simbólico de ano judicial convoca-nos para a afirmação dos valores e para a vontade de os fazer vingar na realidade. Convoca-nos para a afirmação dos valores, para a afirmação do valor cimeiro da dignidade da pessoa, de cada uma e de todas as pessoas e dos seus direitos fundamentais, para a afirmação do Estado de Direito Democrático, para a afirmação do respeito à Constituição da República Portuguesa e das leis que a aplicam, para a afirmação da separação de poderes, para a afirmação da independência dos tribunais e dos juízes, que são e devem ser titulares desses órgãos de soberania, para a afirmação da autonomia do Ministério Público, essencial ao respeito dos magistrados que o integram. Recordar estes e outros valores do Estado de Direito Democrático que somos é também recordar a diferença inultrapassável entre democracia e ditadura, sem as concessões linguísticas indevidamente proporcionadas às chamadas democracias iliberais, isto é, sem liberdade, sem democracia. Recordar estes e outros valores do Estado de Direito Democrático que somos é ainda assumir o compromisso de tudo fazermos para que a qualidade da nossa democracia signifique mais e melhor vivência dos valores na realidade social. Porque há democracias que se satisfazem com o mínimo dessa vivência e outras que buscam atingir expressões mais exigentes, mais qualificadas, mais ambiciosas. Assim deve ser a nossa naquilo que de nós dependa. E de nós depende, de todos nós portugueses, querermos crescente garantia da Constituição e das leis e constante credibilidade dos tribunais e de quantos contribuem para que haja uma justiça prestigiada em Portugal. De todos nós depende passarmos a considerar a justiça tão importante para a nossa vida e o nosso voto como são a educação, a saúde, a segurança social, a ordem pública, a situação económica e financeira. De todos nós depende respeitarmos e darmos peso social à missão dos tribunais, tanto quanto usamos fazê-lo com outros órgãos de soberania, Presidente da República, Assembleia da República ou Governo. De todos nós depende exigirmos justiça igual, sem privilegiados nem desfavorecidos, solidamente fundamentada e célere, que justiça extemporânea é justiça pouco justa. De todos nós depende não aceitarmos como boa a primeira impressão, a primeira notícia, o primeiro juízo da opinião pública, cedendo à tentação de substituir os tribunais pelo nosso julgamento pessoal ou de grupo. De todos nós depende não criarmos expectativas, pré-compreensões, preconceitos definitivos antes ou durante investigações, apresentação de todas as posições em apreço, sua ponderação e decisão judicial até à última palavra do último tribunal a intervir. De todos nós depende resistirmos a endeusar ou diabolizar os que assumem a justiça como missão de vida, confundindo essa missão com uma ou algumas pessoas, criando amores
e desamores, sujeitos a inevitáveis ilusões e desilusões, euforias e frustrações. De todos nós depende evitarmos olhar para a justiça como se olha para a política partidária, ou a relação laboral, ou o despique social nas mais variadas áreas. De todos nós depende não contabilizarmos condenações, absolvições, provimentos de recursos, não acolhimento de pretensões, como se de um ato eleitoral ou de uma pugna ideológica se tratasse. De todos nós depende defendermos um estatuto funcional e financeiro que corresponda àquilo que, de modo cada vez mais rigoroso, todos os dias reclamamos dos zeladores pela justiça: isenção, discrição, sentido de serviço, primado da instituição sobre a projeção pessoal, sacrifício de outras carreiras alternativas, privadas, públicas, políticas, competência, trabalho, dedicação sem limites. De todos nós depende não pretendermos almejar, da parte dos guardiões da justiça, tudo isto, regateando-lhes estatuto, condições e meios, ou adiando-os indefinidamente, assim insinuando o caminho sempre problemático de formas de intervenção socio-laboral, revestidas de especial natureza e equidade, por tocarem às funções de soberania e à sua percepção pela comunidade nacional. De todos nós depende garantirmos que parceiros da justiça, tal como partidos políticos, não troquem entendimentos de regime neste domínio pela inércia, pelo casuísmo da ocasião, pelo remendo de cada momento. De todos nós depende tornarmos a justiça mais presente nas nossas vidas, conhecendo e acatando os princípios e as regras, prevenindo a sua violação, prezando a honestidade, a transparência, a recusa da contrapartida indevida, a recusa da corrupção, digo bem, a recusa da corrupção, salvaguardando o respeito dos outros e dos seus direitos, assim como o respeito escrupuloso dos mandatos públicos, sociais ou privados de que estejamos investidos. Excelências, não há justiça que possa corresponder ao que ambicionamos, uma democracia melhor e de melhor qualidade, sem uma cultura cívica de exigência quanto à justiça. Sem essa cultura cívica, os poderes públicos e os cidadãos em geral tenderão a satisfazerem-se com uma justiça mínima ou minimalista, a que menos os incomode. Quanto mais carecida de meios e demorada a intervir, melhor, pensarão erradamente. E desse autocomprazimento se passará insensivelmente para as margens da democracia. Crescerão os julgamentos sem tribunais, as campanhas contra e a favor à sua margem, os sebastianismos, os providencialismos dos acusadores ou dos vitimizados, os alaridos, depois clamores e apelos salvíficos dos injustiçados. Porque a justiça minimalista, tal como a democracia minimalista, só cria mais e mais injustiçados. Não é esse o caminho que queremos. Não será esse o caminho que seguiremos na nossa democracia. Queremos uma justiça, tal como uma democracia, mais exigente e, por isso, mais exemplar. O devotado labor de quantos entre nós servem a justiça assim o requer. O constante empenho cívico dos nossos cidadãos assim o impõe. Assim terá de ser, para que continuemos a celebrar, ano após ano, o sermos uma democracia e um Estado de Direito de que nos possamos orgulhar.